Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje eu vou falar um pouquinho do meu giro semanal, das minhas atividades e fazer alguns convites e também alguns bate-papos e reflexões sobre, né? Então, no meu programa passado eu falei do meu aniversário Tem Gente Teatrando e da peça de teatro, né? Então, essa semana eu também vou trazer na sequência para vocês, ou conforme eu consigo, que eu vou estar nos 55 anos do coro da UX, assistindo e prestigiando a Márcia, que é a irmã da Cristina, que é minha professora da segunda série, e o Thiago, que é meu colega, um amigo que eu tenho nos últimos tempos, mas um amigo muito bacana, professor de literatura e tudo mais, e vou trazer para vocês também, mas falando aqui, dando spoiler, também estive num curso de direção de arte na Praça Céu, no bairro Cidade Nova, aqui em Caxias do Sul, e que é um lugar que há muitos anos atrás eu fui educadora social, dando aula de dança e outras questões em a inclusão para o pessoal desse bairro, porque são bairros longe do centro, não é nem que sejam bairros pobres, mas tem de todas as realidades e de todas as situações, e que quando eu fui naquela época a parte externa já existia, tudo bem, mas a parte interna das salas, do teatro e da organização, que é um espaço público, e ver hoje sendo montado com poltronas, com palco, com a iluminação, e acontecendo com um curso de direção de arte, que talvez não chegaria para o público desse bairro, e por uma estrutura desse bairro muito interessante, muito legal, e vendo que quem fez esse curso, organizou tudo mais, de pessoas que tiveram a capacitação do LAB, do SESC, e que também são de classes mais, como que eu posso dizer, não é minorias, né, de minorias, e a Micaela, que trabalhou comigo de ajudante de produção numa peça que eu também estive como ajudante de um grupo de Santa Maria, a gente ia se rever, e que ela é trans, também, né, performer, ela é do teatro, ela é do audiovisual, costureira, e ela trazendo, também sendo nova na questão de idade, trazendo o que quer ser direção de arte, o que quer fazer direção de arte, e uma coisa que eu até levantei ali no bate-papo junto com o grupo que tinha, pessoas conhecidas e pessoas não conhecidas, pessoas mais novas, pessoas com mais idade e tudo mais, que atualmente, nesses últimos meses, talvez nesse último ano, eu me reconheço como uma pessoa que dirige. E como é difícil, às vezes, a gente entender o quanto tempo faz que eu já faço direção de uma certa forma, ou não, mas como nós mesmos nos boicotamos e nós mesmos temos dificuldade de reconhecer nosso conhecimento e nossa experiência. Por quê? Claro que foi todo um processo, foi um passo, uma caminhada, um desafio, e foi algo que eu aprendi com capacitações, com cursos, com experiências outros ao longo da vida, mas de certa forma, tanto na parte do esporte, quanto na parte da cultura e na parte da inclusão, já faz um bom tempo que eu dirijo algo, ou de alguma forma, de alguma maneira. E que eu não entendi, que eu não me reconhecia como uma diretora nessa situação, como eu mesma não via o meu potencial e tudo mais, e como a gente demora para entender o quanto potente nós podemos ser em várias situações, em várias realidades. E aí eu fui lá indo fazer esse curso, e outras situações, né? Mas indo fazer esse curso, que caiu a minha ficha, o quanto faz tempo que eu faço isso, e talvez em épocas passadas com menos experiência, agora com mais experiência, outras com outras situações, outras realidades, N situações, e quanto sim, através do esporte,
através da cultura, através da dança, agora talvez com um pouquinho menos, mas também do teatro, como eu tenho dirigido várias situações, a minha companhia de dança, e como a direção pode ser de diversas formas. As pessoas que me veem fazendo uma competição ou indo para a competição de atletismo, de natação, agora para as águas abertas, que eu vou falar na sequência para vocês, e tudo mais, como isso é um exemplo de direção, né? E como a gente às vezes tem que cuidar ou não, ou deixar sermos nós mesmos, para ver como as pessoas entendem como isso, como uma direção, como exemplo, como inspiração, para que elas façam seus caminhos, suas realidades, e isso é uma direção também, né? No trabalho, também dentro do Sicredi, outras questões de trazer a leveza, de trazer a minha experiência de vida, a minha questão que talvez não seja tão formal e tudo mais, e de fazer esse ambiente ficar mais leve, ficar melhor e conseguir que a gente trabalhe e dê o resultado que o associado precisa, que a empresa precisa, que a instituição precisa, com uma leveza, com uma forma diferente do que talvez estão acostumados, né? E de todas as realidades, de todos os lugares que eu passo, de fazer isso ser diferente, ser melhor. Então, esse curso veio para me mostrar que eu já estou fazendo isso, mas como eu posso fazer isso cada vez melhor e ampliando e indo atrás de bagagem e conhecimento. Então, a Micaela, junto à equipe dela, mostrou essa questão do que é a direção de arte, de como organizar, dos roteiros, da importância, de tudo que é necessário para fazer bem ou estar cada vez melhor. E nada melhor do que começar de algum lugar para fazer e aprimorar. Porque quando a gente espera o perfeito para começar algo, nada funciona. E por muito tempo eu fiz isso, de esperar o perfeito para começar. Não, começa e depois melhora, depois evolua. Então também isso foi o que eu tenho visto e aprendido ao longo da minha bagagem de vida e tudo mais, né? Que começamos e depois melhoramos. E sempre cuidando aonde que hoje eu fiz e que não ficou tão legal, e como que eu posso fazer melhor amanhã, ou o que tá bom, mas que pode ser aprimorado. E o que tá bom, como manter o bom, sempre trazendo mais bagagem, mais experiência com a minha e com quem tá junto comigo, trabalho em equipe, que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, ou vai, mas indo junto vai melhor ainda, né? Aí agora trazendo um pouquinho mais da minha bagagem de vida, também semana passada aí teve o aniversário, e no domingo descansei, porque o quanto é importante descansarmos também, porque precisamos, o ócio criativo e o ócio do corpo também é necessário para fazer cada vez melhor. E como isso também é difícil, porque por muito tempo, pessoal, eu me criticava e me questionava quando eu estava no ócio, porque se tu tá no ócio, tu não tá sendo uma boa pessoa, tu não tá produzindo, isso não é legal, porque a sociedade nos impôs isso, o mundo capitalista nos impôs isso. E não, o ócio, dependendo de como tu usa o ócio, ele é muito importante, porque tu precisa descansar a mente, precisa descansar o corpo para tu produzir melhor na segunda-feira, ou na demanda que tu tem, na realidade que tu tem, na situação que tu tem, sabe? Parar para fazer coisas erradas, não, mas parar para descansar ou para fazer melhor algo que tu tem no dia seguinte ou algo depois, é necessário. Nós precisamos descansar, né? E aí na segunda passada, além de fazer a terapia, que também a terapia tem me ajudado, como procurar coisas que me ajudam a melhorar, e aí eu me cobrar menos e viver de forma mais leve, de uma forma melhor, e me ajudar em algumas crenças erradas que eu tinha, ou crenças, não é errada, mas que por muito tempo aquelas crenças serviram e hoje não servem mais para mim, e que eu tenho que mudar, que às vezes está me atrapalhando também algumas questões de prosperidade, outras realidades, ou que eu tenho que mudar, que serviu naquela época, mas hoje não serve mais, né? Depois,
o trabalho, os estudos, aí a aula com o Juliano, que nós estamos agora nas últimas passagens, geral de toda a peça, da peça Corredeira, né? Que quem quiser assistir, por favor, né, me procure para ver como pegar os ingressos, ou na Tem Gente Teatrando, ou com os próprios atores e atrizes que vão estar para adquirir, estar lá no dia 19, 20, 21 e 22, assistindo o resultado desses meses todos e dessa peça legal e da união dessa turma, que está muito forte, muito rica. Depois, terça, como Caxias do Sul e Rio Grande do Sul, veio uma massa polar muito complicada, muito ruim, não consegui ir no treino da natação que eu faço terça e quinta, e que eu estou treinando para fazer uma competição de águas abertas. Eu sempre incentivei os outros, fiz competições de atletismo e de natação na piscina, mas orientei e estimulei outras pessoas a ir numa competição no mar, e eu só fui assistir, não me coloquei em prática. Estou me estimulando, estou trabalhando meu emocional e meu corpo para estar nadando 750 metros em setembro e em outubro ou novembro em Santa Catarina. Era para mim ter ido na competição no Paraná, mas não deu pela questão de rotina e de agenda. Mas como se preparar da melhor forma para sair de algo que sai da minha zona de conforto e vou para algo que eu nunca fiz, né? E o quanto pensar que essa pausa que os professores e a ALACA optou por não dar treino de natação foi pensando no bem dos alunos e no bem dos professores, e não foi para perder 2 dias de natação, porque estando lá num ambiente que talvez não esteja tão preparado para corpos com deficiência, e que isso fazendo a gente ir para o treino ia mais nos prejudicar do que nos ajudar para essa competição e também para a qualidade de vida, porque fazer atividade física é muito importante, e eles optaram por essa semana pelo gelo, que estava não fazer isso, e quanto isso também a gente tem que desmistificar, que 2 dias não tendo não é perda e é um ganho, né? Mas que eu estou treinando, então mais adiante eu vou mostrar para vocês um pouco dos treinos e também dessa competição de 750, né? E de como fazer todo o preparo físico, mental, alimentar para esses momentos, né? E que sim, é possível, que os professores também estão se preparando, porque eles estão aprendendo algumas coisas juntas, outros eles têm mega experiência, outros estão aprendendo junto, e que também vão fazer essa competição. Então, terça e quinta de manhã eu tiro para ir essa questão, né? Depois, terça de tarde trabalho, ou consultorias, ou no Sicredi, ou mentoria, ou outras situações. Terça de noite eu estava fazendo o funcional com o pessoal da Dileta, mas tive que dar uma diminuída porque o tempo não colabora, e aí eu também entendendo a minha realidade de vida, que lugares abertos com chuva e o piso que acaba sendo escorregadio, sendo algo que para mim pode soar como um perigo, eu tive que mudar essa minha condição. Não abandonei a Dileta, não abandonei o movimento, mas que em dias que não é propício para mim, eu tive que mudar, então voltei a fazer funcional em ambientes internos e o fortalecimento, e com o professor da LACA, o Everton, e que está dando um resultado muito bacana, muito interessante, e essas reflexões que nós mesmos temos que fazer, e nós mesmos temos que ser responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa realidade, que tentei de uma forma, e até o professor Valdelir, ele ficou meio assim, porque ele queria me devolver o valor que eu investi para fazer aula com ele em lugares abertos, e eu disse para ele que não, porque foi uma tentativa dos dois, e eu sabia que poderia ser que desse certo e não der certo, e não é que não deu certo, é só o ambiente que não colaborou, né? Caxias do Sul, quando no inverno e quando tem chuva, é complicado, mas eu fui fazer essa tentativa, e como não foi legal para mim, tem que dar um passo para trás, para depois dar 2 ou 3 para frente, e ir de uma forma
que vai ser mais benéfico para mim, e sabendo que ficar várias semanas sem ter treino, isso não é nada benéfico nem para a competição que eu vou fazer e nem para minha saúde, né, nem para minha realidade. Então agora organizei isso. Então na terça também faço essa questão. Quarta, aí eu fui para parte de quiropraxia e outros trabalhos, outras situações também que são muito interessantes e que nós temos que ser responsáveis, mais uma vez falando, por nós mesmos, não só os profissionais. Sim, nós temos que estar amparados por bons profissionais de qualidade, mas que nós mesmos temos que ser responsáveis por nós mesmos. E massagens, porque a massagem me ajuda a ter qualidade de vida no meu corpo. E quando eu falo tudo isso, pessoal, as pessoas que enxergam ou me veem aqui podem pensar, ela tem condições, ela tem toda essa bagagem, ela construiu, mas como nós fazemos isso quando nós não temos o ideal, quando não temos a condição financeira, quando nós não temos ainda os profissionais adequados e tudo mais? Como que é o percurso, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que fazer para achar o melhor para a qualidade de cada um? E se o ambiente não está propício, como melhoramos isso para estar propício para nós? Porque hoje tem muitas atividades que são de graça, dá trabalho atrás de tudo isso, dá estresse, a gente quer matar às vezes meio mundo para conseguir chegar, né? Porque nem sempre nos ajuda, a parte pública não nos ajuda, sabe? A nossa realidade às vezes não é a melhor, mas não dá para ficar pensando. Seria muito mais fácil a gente pensar no que não funciona do que funciona. O que funciona e o que a gente precisa fazer para funcionar dá muito trabalho. Muito, mas muito trabalho. Mas é melhor a gente pensar no trabalho e no resultado que nós vamos obter ou ficar chorando as pitangas, né? Então é isso também que eu quero que vocês pensem e trago aqui para vocês. Depois, na quinta-feira, aí depois quarta de noite na capoeira, que eu também estou lá com o grupo Pet Quilombola e valente fazer aula. O lugar não é um dos mais propícios, tem que subir escada, mas como eu uno as pessoas em prol delas me ajudarem, e as pessoas que estão ali no grupo Pet Quilombola me ajudam por vontade de ajudar, não só por obrigação, e isso é algo que a gente conquista, pessoal. Isso é algo que nós montamos e criamos, e claro, nem todo mundo quer ter essa ajuda e quer ter esse apoio, e eu sei o quanto não é legal estar num lugar que não é acessível para nós, mas eu vou deixar de fazer as coisas, porque poucos lugares são acessíveis, eu vou fazer e também aceitar ser ajudado, porque isso também é importante, a gente precisa aprender. E o Pet Quilombola está se organizando para mais um sacode a poeira, para mais um batizado e para mais preliminares e as atividades antes do sacode a poeira no final do mês. As meninas indo para Porto Alegre para estar no evento só de mulheres na capoeira, como as mulheres da capoeira vieram para Caxias do Sul, agora nós vamos para Porto Alegre no final do mês, né? Então também vou trazer aqui informações para vocês e estamos na organização, porque não é só estar lá em Porto Alegre, não é só chegar no dia do sacode a poeira, não é só chegar no dia do batizado, que vai ser no Sesc, e no sacode a poeira, que vai ser no Vasco da Gama. É tudo que precisa se envolver para fazer algo com qualidade e trazer um momento bom para pessoas que talvez não tenham essas condições, que não têm essa realidade o ano todo, que vive numa realidade triste, complicada, mas e como proporcionar um momento bom para essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos, porque eu tenho uma condição, sim, e que eu criei, e que meus pais criaram, e que quem convive comigo já me ajudou a chegar nessa situação melhor, que eu estou hoje numa realidade legal, propícia, feliz, tudo mais, e condições boas. Mas foi criado tudo isso. Eu não tive, as coisas não caíram do céu para mim. E como poder ajudar que outras pessoas um dia cheguem a ter essa realidade também, ou melhorar um pouquinho essa situação, é o que o Grupo Pet Quilombola faz, e que eu estando junto vou fazer. Então acompanhe nos próximos dias sacode a poeira, próximos em setembro batizado, o que antecede sacode a poeira, né?
e esse ambiente bem interessante, propício. Depois na quinta, como não teve na piscina, aproveitei para organizar a parte de estudos, a parte de capacitação, outros clientes, outros trabalhos, me organizar que para a próxima reunião da Academia Caxiense de Letras, eu e o Matias, que nós vamos falar sobre a dança-teatro, e como isso também faz parte da literatura, né, de revisar os conhecimentos, conteúdos e levar para um público de mais idade, como levar isso, porque não é levar sempre da mesma forma que tu leva para todos. Também mais um momento de bate-papo e divulgação do meu livro, na Dileta, que nós vamos falar sobre dança-teatro e a questão de gêneros também, né, está tudo sendo organizado, como levar a divulgação e o lançamento do meu livro para outras cidades que estão querendo, mas o quanto isso precisa de envolvimento e organização e trabalho, que não é só chegar lá e tá tudo, né, acontecendo. Depois, quinta de noite, mais um dia de fortalecimento, né, também teve, que eu faço 2 vezes por semana fortalecimento. E aí depois, tô pensando aqui, pessoal, se eu esqueci alguma coisa não, por isso que eu tô às vezes meio, parece que é aérea, né? Então, esse momento, aí alguns aniversários, algumas confraternizações, aniversário da Cristina, que foi meu professor de 2ª série, que a gente se une até hoje, e que na construção da casa dela, no interior, uma casa no interior, ela quer um momento e uma lembrança minha e da minha mãe, o quanto que isso é rico também a gente trazer e pensar, e o quanto isso foi criado e construído para chegar nessa situação, senão não estaria, né? Depois na sexta, a união, o café da manhã lá no Sicredi, e de pensar o momento de clima, da comissão de clima, com a comissão de NPS, como isso, através da inclusão, da cultura e da dança, e também da administrativa, a gente consegue mudar e evoluir e melhorar. De tarde, gravações para minhas redes sociais e também para minhas divulgações, e como pensar onde ir para fazer essas gravações, a mobilização e tudo que tem unido nisso, e também o programa aqui, e também meu programa de rádio, que vocês sabem, também tem um programa de rádio. Depois a aula de yoga, né, e que tem uma mãe fazendo aula junto comigo, e que o espaço está aberto. O Everton é o professor, mas quem mais quiser ter aula de yoga no meu espaço. Depois o ensaio da companhia, e que no ensaio, nesse último ensaio, foi pensado no cenário e no figurino para o espetáculo Cicatriz, que está sendo montado, estruturado, e que quem quiser contratar e levar esse trabalho também, por favor, me procurem, que está quase pronto. Então, agora tiramos as medidas para o figurino, os detalhes para o cenário e tudo mais que compõe a montagem de tudo, né, de tudo isso. E quem quiser ver um dia um ensaio, quem quiser levar para sua escola, para sua empresa, para qualquer ambiente, nós somos bem flexíveis, né? E 3 pessoas com deficiência, 4 praticamente, né? Porque a Bruna também se considera como uma pessoa com deficiência, montando isso em conjunto, não só na minha mão, na minha direção, e tudo que envolve nessa questão. Agora a Tchelle e a Simone na parte dos bastidores, e toda a equipe que está junto para isso acontecer, né? Depois a festa junina da Láqua, que também a gente pega essas datas temáticas e organiza, que foi das 10 ao meio-dia no sábado, meio-dia e 30, e as brincadeiras, a fantasia de tu se caracterizar nessa temática junina, os comes e bebes, a música e tudo mais, o apoio de ter alguém levando a pipoca e o algodão doce para uma associação, e o quanto precisa se mobilizar, o almoço que vai acontecer dia 5 de outubro, quem quiser os ingressos, quem quiser ajudar com o Trifão, quiser apoiar a Láqua, quem quer ser
apoiador e um padrinho de alguma criança, algum adolescente, algum adulto dessa associação, sabe? Quanto a gente se envolve para trazer um mundo melhor para outras pessoas. Depois do almoço, na casa da minha tia e onde que era da minha avó, pra gente não deixar morrer, por mais que a avó não esteja mais fisicamente aqui, não deixar morrer esse momento e essas questões que ela gostava muito da família reunida. E também de tirar tempo pra gente se reunir, né, pessoal? Tudo é questão de organização, tudo é questão de foco, tudo é questão de se mobilizar. E depois de terminar essas gravações aqui, vou descansar também um pouco e vou organizar a próxima agenda e a próxima semana e tudo que envolve e tudo que tem para acontecer, porque parece que falta muito, mas o final do ano tá logo aí e parece que no segundo semestre todo mundo voa, tudo acontece, o espetáculo com a Vanessa Carraro, a estreia da Dançatória em setembro, a estreia também dessas pessoas no audiovisual e de circular com essas pessoas, que é a peça de teatro com Matias e Avidel. E vamos indo para N situações, N questões acontecendo agora no segundo semestre de 2025. Até a próxima semana, fiquem bem e, como eu sempre digo, sugiram temáticas que vocês queiram ver aqui, quem vocês gostariam que eu trouxesse aqui, convido quem de convidados e tudo mais que vamos começar a voltar a trazer nos próximos programas. Fiquem bem e até o próximo encontro. Roberta, ascoltami.